Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre escola e corporativismo. O que é corporativismo? Corporativismo existe nas corporações. Por exemplo, existe a corporação dos policiais militares. Somente policiais militares conhecem empiricamente o dia a dia, as dores e as delícias de ser um policial. Quando vem uma denúncia, quando alguém faz uma acusação, quando existem críticas as mais assodadas contra um policial, os policiais que conhecem o dia a dia da corporação como ninguém, o dia a dia das ruas, o dia a dia dos tiroteios, protegem uns aos outros porque eles, melhor que ninguém, conhecem as dores e as delícias do dia a dia do policial. Então, entre policiais há o mínimo de corporativismo. Os médicos, principalmente dos hospitais públicos, sabem as dores e as delícias do dia a dia da medicina pública. Então, quando alguém faz uma acusação de um erro médico, às vezes sem fundamento, quando o dedo na cara vem, os médicos sabem se proteger corporativamente. Existe também aquele corporativismo maligno, maléfico, doloso do meio político, por exemplo. De repente, um parlamentar, todos sabem que ele cometeu algo ilícito. Porém, o sentimento de corporativismo procura proteger aquele parlamentar, porque o político não sabe se amanhã ele vai precisar do voto daquele colega, quiçá para fugir de uma acusação fundada, com fundamento ou sem fundamento. Então forma-se o sentimento de corporativismo também entre políticos. Mas o que me causa espécie é que existe uma profissão que não formou devidamente o sentimento de corporativismo. E essa profissão é exatamente a que eu faço parte dela. A profissão dos professores. Não formou entre ela um sentimento de corporativismo higiênico, necessário e sustentável. Por quê? Porque as dificuldades de ser um professor, sobretudo no serviço público, dos N municípios e estados, as dificuldades são absurdas. A profissão de professor é uma profissão socialmente desvalorizada. Não existe a valorização social do magistério necessária. A profissão de professor, sobretudo no Brasil, ela foi desconsiderada de tal forma que qualquer ajuntamento de pais, alunos, crianças contra um professor, o professor é sempre avisado pela gestão escolar de que o perigo está se aproximando. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei até estranha, porque não é de praxe ouvirmos esta frase. Eu fui questionado por alguns alunos e uma gestora chegou para mim e falou: professor, calma, estamos aqui para te respaldar. Eu falei: caramba, eu nem sabia que essa frase existia entre professores.
professor, eu estou aqui para te respaldar. Porque essa é a frase, ou pelo menos esse é o sentimento relativo de um sentimento de corporativismo necessário, sustentável e higiênico para que o dia a dia de uma profissão ocorra sem muitos atropelos. Mas não, nós não formamos este corporativismo que em primeiro lugar respalda o professor, que em primeiro lugar sabe que ali tem um professor, que errado ou certo não podemos provar que ele fez algo dolosamente, que ele fez algo criminosamente, mas a primeira frase é: professor, estão falando isso ou aquilo. Isso pode ganhar uma proporção enorme. Aí vem o pai, aí vem a mãe, aí vem o Ministério Público, aí o gestor, né? Não vou aqui julgar o gestor, estou relatando o procedimento. O gestor fala assim: oh, eu não posso me comprometer. Então a frase e o sentimento de nós estamos aqui para te respaldar, esta frase e este sentimento não existe, inclusive na gestão que continua sendo ou foi professor ou professora de sala de aula. Mas por que nós chegamos a este ponto de total descrédito, onde sequer os colegas de profissão respaldam regularmente o colega, sobretudo se estiver em cargo de gestão? Isso não é culpa de A ou culpa de B. Isso é uma construção histórica que temos conduzido desde algumas antiguidades, desde a antiguidade recente. A profissão de professora, sobretudo de professora infantil, ela era uma profissão que era mais ou menos uma espécie de continuação do lar. Para não ficar no lar sem ganhar um dinheirinho, as mulheres dos prefeitos, dos industriais, dos homens de renome das cidades iam ser professoras. E elas valorizavam a profissão, ganhavam bem, porque elas levavam os nomes dos seus maridos Oscar, podres de rico, para as escolas. Com a desvalorização gradativa do magistério, principalmente a partir do final da década de 60, início da década de 70 para frente, a elite feminina foi se afastando da escola. Mas este sentimento feminino de excesso de submissão e culpa ficou. E a profissão de professor se tornou uma profissão feminina. Não feminina no sentido de que o feminino é ruim, mas nós absorvemos a pior parte do feminino, que é o excesso abusivo da submissão. E já viu aquela história da mulher que tem um marido, aí o marido pula a cerca, aí ela, ao invés de brigar com o marido, ela culpa a outra. Também aquela piranha andava pra baixo e pra cima de minissaia. Meu marido Oscar, podre de rico ou podre de pobre, é homem. A nossa profissão ficou assim. A gente se culpabiliza demais pela culpa, porque a corporação, o espírito corporativo se firmou no clube da bolinha, entre homens. O marido pula a cerca daqui, pula a cerca dali, e quando o outro vê, ele protege. Mas isso dá muito, inclusive, em filmes de época, em novelas, mas quando a outra pula a cerca, as madames, as mulheres começam a dizer: não anda com aquela não,
porque aquela é piranha e vai sair com o teu marido também. Nós, professores, dentro desse espírito do que há de pior no feminino, que é o excesso de submissão e o excesso de culpa, ficamos assim. Quando surge alguma coisa aparentemente contraditória contra um professor, o professor age femininamente, como se o outro colega de profissão fosse aquela mulherzinha que pula a cerca. Então, não há o sentimento corporativo no sentimento feminino de excesso de submissão e culpabilidade excessiva entre nós. Então, por razões N, não formamos o espírito corporativo necessário. Mas este espírito corporativo é tão sério que entre os alunos há o sentimento de corporativo. Entre os alunos há sentimento corporativo. Porque o sentimento corporativo, na parte mais negativa, ele funciona também como uma maneira de se proteger de intempéries em potenciais. Então, de intempéries em potencial, né? Então, de repente, um aluno faz uma coisa errada contra um professor. Os alunos se protegem, por quê? O professor representa também aquele que chama atenção, aquele que pune, aquele que manda para a direção, aquele que dá o limite também. Isso gera também um ressentimento em relação ao professor, em relação ao magistério. E muitos levam isso para a vida. E vão ser de extrema direita para dizer que o professor é tudo comunista, que o professor é pedófilo, que o professor... Por quê? Porque muitos ficaram nessa fase da tenra idade, nessa fase infantil de ressentimento contra os professores, e parece que muitos políticos do Brasil também trouxeram isso com eles, e o neoliberalismo gerou e gera muitas frustrações que podem ser atribuídas também à escola, que podem ser também atribuídas ao professor. Mas voltando aqui, entre os alunos há esse sentimento de corporativo, e às vezes acontecem algumas coisas comigo, né? Por exemplo, às vezes eu vou trabalho hoje em 7 escolas, mas já estive em 13. Então, às vezes, eu passo a matéria no quadro e as minhas aulas, elas são aulas dinâmicas, a gente ri muito, são aulas de muito riso, inclusive. Mas, de repente, eu paro para os alunos copiarem, porque eu quero que eles marquem no caderno, né? Inclusive, se alguém disser que o professor não dá aula, eu quero que aquilo esteja ali anotado. Mas, às vezes, esperando eles, eu faço assim. Um vem e filma. Aqui. Direção. O professor tá dormindo na escola. Aí falta a frase. Professor, tiraram uma foto sua dormindo, que é cochilando às vezes assim. Mas nós estamos aqui para te respaldar. Essa frase, falta essa frase. Ou falta esse sentimento. Estamos aqui para te respaldar. Primeiro, que eles não têm o direito de tirar foto sua, sobretudo de divulgar sem a tua permissão, porque isso inclusive hoje é proibido. Então ele já tem que tomar esse pito. Ah, mas o professor... Vamos conversar com o professor. Isso não é assunto teu. Professor, estamos aqui para te respaldar. Por quê? Porque quem trabalha em 13 escolas e dá uma cochilada, não faz isso de sacanagem, né, gente? E o serviço público é um lugar onde há espaços para esse tipo de colaboração, de espírito de fraternidade. Há esse espaço no serviço público. Nós não somos do ensino particular que está buscando lucro sobre lucro, sobre lucro, sobre lucro, e que o pai do aluno pode tirar o aluno da escola e não dar mais o dinheiro para a escola, caso aquele professor dorminhoco fique ali. Não, no serviço público há espaços para... E todos que me conhecem sabem que as minhas aulas, elas têm um certo dinamismo, principalmente agora. Agora
A gente amadurece, né? E nada melhor que a idade. A idade é maravilhoso, né? Por isso que hoje eu entendo, né? Muitos questionam o filósofo de 30 anos. Não. Filósofo tem que ter no mínimo, por baixo, 40 anos, né? Filósofo mesmo, 40 anos. Os filósofos, na sua grande maturidade, sempre tinham idades mais avançadas, né? As grandes obras de Marx, o Capital, na maturidade de Marx, né? O livro de Kant, Crítica da Razão, Crítica da Faculdade do Juízo, maravilhoso, na maturidade. Nietzsche, nos seus últimos livros, suas últimas obras, o Anticristo, na maturidade. Então, depois que a gente vai se aproximando, né? Eu sempre falo que eu tenho 85 anos, né? Para as pessoas dizerem, olha, ele tá conservado. Então, mas, voltando aqui. Professor, tiraram uma foto sua, cochilando, mas nós estamos aqui para te respaldar. Mas geralmente assim, o pai pode vir aí, essa foto pode vazar, e o Ministério Público. Então, e aí, como a nossa profissão é muito desvalorizada, o próprio gestor fica com receio de te respaldar e sobrar para ele. Mas por que nas outras profissões, inclusive no serviço público, não há isso? Por que entre a gente não há sentimento de corporação, de corporativismo, uma vez que nós, professores, sabemos as dores e as delícias de ser um professor? Falta esse sentimento de corporativismo. Falta esse sentimento de corporativismo. Nossa profissão tem uns detalhes. Eu não sei se às vezes acontece só comigo, mas eu creio que não. Eu creio que não. Em outras oportunidades eu vou falar melhor sobre isso. Quero amadurecer mais algumas ideias que eu acho que não é só comigo que acontece. Nossa profissão, ela faz parte de um universo neoliberal que gera muitos frustrados. Muita gente que é frustrada, vem para a educação porque é o curso superior mais fácil para se fazer, um dos mais fáceis para se concluir. Então muita gente não é como eu, que é feliz como professor, que está feliz na profissão. Eu percebo que muitos colegas não conseguem entender essa minha alegria e felicidade em ser professor. Mas como assim esse cara é tão feliz como professor? Como pode ele, como professor, viajar pelo mundo? Surge às vezes, por entender que na nossa profissão nós não somos merecedores disso, há às vezes um sentimento há um ressentimento. Uma vez, eu sempre falo sobre isso, nós estávamos na sala dos professores falando sobre várias coisas, aí surgiu o assunto viagem. Quando eu falei de algumas viagens minhas pela Europa, um professor falou assim, ué, mas eu tenho parente na Europa e nunca fui lá. E desde esse dia ele nunca mais falou comigo, ou seja, ele acha que eu não sou merecedor. Já aconteceu de eu trabalhar em lugares assim, muito distantes. Alguns professores me davam carona no retorno, porque eu não tenho carro, né? Como eu não tenho carro, aí quando apareceu a informação, porque eu tenho vídeos gravados no YouTube, quando apareceu a informação de que eu viajo pelo mundo, os caras começaram a se recusar a me dar carona. Eu falei, gente, mas que idiotice. O cara achar que eu não sou merecedor desse tipo de coisa porque eu sou um professor. Ah, então se você é um professor e trabalha muito, você trabalha muito para viajar, não é por necessidade. Ué, eu não mereço? Nós professores não merecemos. Olha a falta de sentimento de corporativismo. Ah, você viaja pelo mundo? Professor, tô aqui para te respaldar. Você
merece. E eu trabalho muito também, é também para viajar. Por quê? Porque um professor precisa estar feliz. E a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo da vida é viajar pelo mundo. Eu sou um hippie frustrado, costumo dizer. Sentimento de corporativismo. Tô aqui para te respaldar. Tô aqui, professor. Falaram isso, filmaram aquilo. Não há provas, não há evidências de que você fez ou faz dolosamente. Então estou aqui para te respaldar. Falta essa frase. Ok, galera? Vocês são do coração.